Bom, a gente tava falando aqui do Palmeiras, né, o Mauro César Pereira. Andréas Pereira chegando no Palmeiras. Seja bem-vindo ao Idaí Posterriete. Bora acompanhar aqui o pilhado repercutindo aqui a volta do Andréas Pereira ao futebol brasileiro, que ele está vindo pro Palmeiras, que atualmente é o principal rival do Flamengo, que tá batendo de frente. E aí, o cara é o maior vilão da história do Flamengo ou não? Entregador de paçoca ou não? Você acha que ele é um bom jogador? Só lembrando que o Flamengo, quando abriu a janela, não se interessou pra ele. Time nenhum lá da Europa deu boa proposta e ele veio pro Palmeiras por 10 milhões. 10 milhões hoje é troco de pinga pro Flamengo. O Flamengo que não quis o Andréas Pereira. Bora ver o que tá repercutindo aqui o pilhado com o Mauro César e o Vampeta. Bora aqui, bora. Tá? Andréas Pereira, que foi vilão do Flamengo numa final de Libertadores contra o Palmeiras. Muita gente falou em traição, maior traição da história do futebol, porque ele errou contra o Palmeiras e aí volta pro Brasil jogando pelo Palmeiras. Foi o maior erro da história do Flamengo. Isso é óbvio que foi. Traição, eu não considero porque o cara é profissional. O Flamengo não quis o Andréas Pereira de volta e ele tinha que escolher algum clube que pudesse ajudá-lo a voltar à seleção brasileira. E o Palmeiras no Brasil, junto com o Flamengo, é um desses clubes, Mauro. O que você acha da chegada do Andréas? É um baita reforço, né, Mauro, pra chegar por 10 milhões de euros, porque é muito barato e chegou de jatinho e tudo. É o mesmo valor que estava estipulado na época pelo Manchester United para o Flamengo contratar. O Flamengo não quis contratar. Eu acho que é uma boa contratação do Palmeiras, né? Agora a grande questão é o técnico do Palmeiras conseguir utilizar os jogadores que tem para fazer o time jogar mais bola. Ele é um jogador técnico, um jogador que agrega muito ao meio campo. Acho que vai elevar o nível da equipe. Agora, o grande desafio é reunir esses jogadores e fazer com que eles rendam mais. O Palmeiras fez investimentos muito pesados, embora a colocação no campeonato ainda seja muito boa, o nível dos jogos não tem sido tão bom, João. Isso aí você pode ver na própria eliminação da Copa do Brasil e alguns jogos aí do Palmeiras com atuações assim fracas até, conseguindo alguns resultados bons, mas o futebol ainda tá aquém. Eu acho que com o investimento feito no Palmeiras é preciso ter resultado e desempenho também, né? E o Andréas pode ajudar bastante, ele é um ótimo jogador, né? Tá numa idade boa, né? E perdeu espaço no Fulham, né? Já não tinha tanto mercado lá fora e acaba voltando ao futebol brasileiro. Agora, negócio de traição, Mauro, não existe, né? Pelo amor de Deus, É mercado, né? O André tem nada a ver com o Flamengo. O André cometeu o maior erro que o jogador poderia cometer. Foi embora do Flamengo, deu umas entrevistas lá pro Rio Ferdinand se vitimando, que eu achei patéticas, porque ele não foi maltratado pela torcida. Um ou outro pode ter xingado, mas não foi maltratado, pelo contrário. Houve até uma paciência com ele muito grande, na minha opinião, em relação ao que acontece em casos assim, que o jogador às vezes é perseguido. Não que devesse haver a perseguição, pelo contrário, mas acho que houve até uma certa paciência. Ele seguiu a vida dele, o Flamengo seguiu a própria vida, agora vão se enfrentar cedo ou tarde e vida que segue, acabou, fim de papo. Concorda, Flávio Prado? E outra, é um ótimo reforço do Palmeiras, né? Andréas Pereira chegando no Brasil. Excelente. E barato. Excelente negócio, bom negócio mesmo. O Palmeiras, se o Andréas for bem aproveitado, vai crescer bastante. E traição, caramba, porque para, isso é bobagem, é profissão. O cara trabalha, ele teve uma oportunidade de trabalho interessante pra ele, acertou o salário que eu não sei qual é, mas deve ser bom, e queria voltar pro Brasil pra tentar a seleção brasileira, achou um clube de um alto nível que paga em dia, tudo bonitinho, e veio pra cá, pronto, assunto encerrado. É simplesmente um trabalho profissional que ele tá fazendo, e mais nada, não tem negócio de traição, não tem negócio de nada, é um trabalho. Vamp, é a tua posição, se bem que ele joga muito como meia hoje também, né? Até pelo Fulham, ele era o camisa 10. É um dos melhores jogadores de meio campo do futebol brasileiro, ou depois que chegou Jorginho, Saul, ele tá no mesmo nível? Não, ele não, aí você tá falando de jogadores internacionais que jogam em outras seleções, né? Saúl, espanhola, Jorginho, italiano. Ele vai brigar aí pra tentar ir à Copa do Mundo, né? O jogador já foi convocado, jogador que eu gosto muito, atua bem no meio campo, bate bem na bola. Só que eu já falei aqui, cara, esse cara é bem corajoso mesmo. Eu falei domingo aqui no programa, Tico. Ele é muito corajoso em voltar pra um time, que é o Palmeiras, onde o pessoal fala, já tá vindo como ídolo. Ídolo de gozação, né? Camisas feitas com meu nome, porque eu errei e tudo. Ídolo é quem conquista título, quem joga bem. Então, ele vir pro Palmeiras é bastante corajoso. Eu só falo isso, a bola dele, eu gosto, é redonda. Agora, sem motivo de piada, da torcida que você vai jogar antes disso tudo, todo mundo falando, vamos fazer camisa por causa de uma rivalidade com o Flamengo, é de se pensar. Eu não viria, a minha carreira eu não viria. Se eu tivesse na idade dele e poder aquisitivo e com proposta de outros lugares, com certeza eu não vestiria a camisa do Palmeiras, não. Ele é muito corajoso. Por quê? Porque ele pode... As gozações que tem, você vê que um monte de camisa. Sim, o torcedor do Palmeiras já tinha a camisa isso aí, se eu erro num jogo daquele tamanho, com certeza fica marcado, fica na cabeça do cara, né? Vamp, mas o jogador tem que ser corajoso, né? Porque pensa comigo, assim, onde é que ele ia jogar? No Brasil. Ele tem contato com o Fulham, né? Não, mas ia acabar agora. Ia acabar no fim desse ano. Ele não ia ficar desempregado. Tinha time da Turquia querendo ele. Mas você ia preferir jogar na Turquia? Você acha que ele ia ficar desempregado? Tá bom, mas você ia preferir jogar na Turquia do que no Palmeiras pra poder disputar uma Copa? Você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu tô entendendo, porque também se ele não jogar bem, ele vai ser odiado pelas duas torcidas. Não, isso eu falo sempre. Eu gosto muito do Andréas Pereira como pessoa. Não é que você não tem... Só que ele se tornou o jogador mais odiado pela torcida do Flamengo na história. Tudo bem. Eu acho que ele disputa até com o mundo. E aí você vai... Aí eu tô falando assim, aí você vai ser o mais amado por outra torcida, por causa de um erro. Você começou na outra dimensão. Isso machuca, pô. Não sei se ele tem sentimento. Eu não acredito que outro jogador seja mais detestado que ele hoje pela torcida do Flamengo. Você vê, Mauro? Por tudo, por ter errado contra o Palmeiras, ter ido pro Palmeiras. Eu considero que o Edmundo, da minha geração, um cara que a torcida tinha pavor.
Mas o Andrés, ele desperta agora um ódio absurdo da torcida do Flamengo. Sim, traição não é. Mas ele sabe que ele é detestado pela maior torcida do Brasil. Agora pode se tornar ídolo de uma das grandes torcidas do Brasil. Ele não joga mais no Flamengo. Não tem que falar do Andrés do Flamengo. É forçar a barra. Ele joga no Palmeiras agora. Vai jogando no Palmeiras. Acabou. Fim de linha. No dia que ele jogar contra o Flamengo, ele vai ser vaiado como qualquer jogador adversário tem que ser vaiado. Vida que segue. Ele chegou a ser oferecido pro Flamengo, Mauro? Você sabe? Não. Agora não houve nada. Nem interesse, nem nada. Não houve nada. Houve gente caçando clique aí inventando mentira, mas não houve nada. O Flamengo nem pensou em contratar e fez muito bem de quando. Só que faltava o Flamengo contratar o Andrés Pereira, né, gente? Era só que faltava. Né? Aí é falta de vergonha na cara. É isso que eu tô falando. É falta de vergonha na cara. Se um dirigente do Flamengo vai lá contratar o Andrés Pereira, eu sou o primeiro a falar que é falta de vergonha na cara. Acabou, fim de linha. Segue seu caminho, irmão. Joga onde você quiser aí, vida que segue. Vamos que vamos. Agora, é um Palmeiras que chega a 700 milhões de reais em contratação. Kaique, você achou alguma coisa da notícia aí que a gente... Porque tem aí escândalo agora com a empresa da presidente do Palmeiras, hein? A gente vai trazer aqui, tá? A Leilia tá enrolada com essas roubalheiras aí do INSS. Tá enrolada a empresinha, a Crefisa da Leila. E vai respingar sim no Palmeiras, pode ter certeza. E o Flamengo gastou 280 milhões em compras, enquanto o Palmeiras gastou mais de 700 milhões. Cara, se liga, meu. Se brinca, gastaria 1 bilhão de contratações. Mano, agora me diz aí qual é o craque do Palmeiras, com todo esse investimento, 12 jogadores, 13, sei lá, me dizer qual é o craque, qual é o jogador, tipo, nível Arrascaeta, Jorginho, Pedro, Samuel Lino, Saul, tem mais, me dizer qual é o craque que o Palmeiras contratou. Cara, o que será que acontece com esse scout do Palmeiras, mano? Será que eles dão inveja no Flamengo, hein? Será? Porque os caras têm acertado a mão ultimamente, hein? E não é porque ele tá comprando caro ou coisa do tipo, não. Teve sim um Samuel Lino, mas também pra idade do moleque, e ele tem sim um valor a ser bem agregado pra poder contratar um moleque desse aí, que foi o melhor jogador do Atlético de Madrid há 2 meses atrás, era do Atlético de Madrid. Cara, é incrível, tem gente menosprezando esse moleque, ele ainda vai jogar muita bola pelo Flamengo. E o Flamengo vendeu quase 600 milhões e gastou apenas, olha só, nessa janela o Flamengo vendeu quase 600 milhões, na verdade nesse ano, quase 600 milhões e contratou apenas nessa janela 280 milhões. Cara, de onde vem o dinheiro do Flamengo? Mais uma pra série. Bora aqui, bora, cuida. Tem aí, o Vamp chamou a atenção, fraudes, acusações, né, de fraudes envolvendo a empresa da presidente do Palmeiras. O Kaique tá levantando tudo aqui, a gente vai trazer aqui nesse bate-pronto. Agora, Flávio Prado, 700 milhões de reais, hein? Mais de 700 milhões de reais gastos pelo Palmeiras em contratação. Porque falam tanto, esse Flamengo tá apelação. Mas o Flamengo gastou 280 milhões de reais em contratações. 280 reais foi o café da manhã da diretoria hoje. 280 milhões de reais em contratação. O Flamengo, 700 milhões de reais em contratação do Palmeiras. O Palmeiras é uma coisa que, até por dever de justiça, a gente tem que falar. O Palmeiras ele fez uma renovação de elenco, né? Não foi o caso do Flamengo. O Flamengo só deu uma acertada, corrigiu alguma falhazinha do elenco, pegou algumas boas oportunidades, então não precisou gastar tanto. No caso do Palmeiras, houve uma troca no elenco, também entrou muito dinheiro com a saída de jogadores, mas um time com 700 milhões de investimento tem que jogar futebol. Né? Não adianta ficar com cascata, reclamar de pergunta, jogar com, sabe? Ficar jogando conversinha fora e carinha feia em entrevista. Tem que jogar bola. Isso tudo é indireta pro dono do futebol do Brasil, que se não fosse ele, não existiria futebol no Brasil, Abel Ferreira. Que dá retorno. 2 anos que a gente não vê nada no Palmeiras. 2 anos que o Palmeiras vive de 3 jogadas ensaiadas. 700 milhões é muita grana. Tem que jogar bola. Né? Não tem que ficar só com casuísmo. Está na hora do Palmeiras mostrar futebol e não está mostrando. A torcida do Palmeiras é apaixonada pelo treinador, cada um tem a paixão que quiser. Eu só estou cobrando como cobraria qualquer profissional, que para mim ele é um profissional como qualquer outro e tem que ser cobrado como qualquer outro. 700 milhões tem que jogar bola. É muita grana, é muita. Abel, o pensador na seleção, cara, só louco cogita uma possibilidade dessa. Cara, o que esse maluco apresentou de futebol no Brasil de diferente para ser cotado para ir para seleção? Tá de brincadeira, né, mano? Você tá doido? Tá de brincadeira, não é possível, mano. Muita grana. Que alguns times no mundo não conseguem, ou boa parte dos times do mundo não conseguem investir. Tem que jogar bola. Vamp, quer falar? Que eu vi que você se mexeu aí. Agora, temos Flamengo e Palmeiras gastando e formando esses times. Vocês acham que o Cruzeiro vai ter fôlego pra brigar pelo título brasileiro até o final? Vamp. O Cruzeiro também tá em outra competição, né? Com uma vantagem também muito grande, fez no primeiro jogo diante do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, né? Tá em 2 frentes, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, como o Flamengo e o Palmeiras está na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então tá ali, tá igual o número de jogos para essas fases finais agora, né? No caso, o Cruzeiro ainda tem uma vantagem muito boa no primeiro jogo diante do Atlético, o Flamengo e o Palmeiras ainda vai jogar para saber como é que vai ficar, se vai ter essa vantagem, se classifica ou não. Acho que o Cruzeiro deu um passo bom para a próxima fase, a semifinal da Copa do Brasil. E Flamengo e Palmeiras ainda vai jogar seus jogos para ver sobre a semifinal da Libertadores. O Campeonato Brasileiro, a tabela é uma só.
Você acha então que o Cruzeiro briga até o final? Melhorou muito, eu acho que vai. Acho que essas 3 equipes aí, eu não boto nem a quarta força aí, que tá muito distante. Não, e o Cruzeiro tem jogadores que estão muito bem, né? Só que tem um negócio. Matheus Pereira, Fabrício Bruno, Só que tem um negócio, o próprio Cássio crescendo. Você falou um negócio assim, de quem perdeu, de quem foi a vantagem nessa última rodada. Só que se o Flamengo abre mais vantagem, não vamos esquecer que quem tá disputando com o Flamengo pega o Cruzeiro no Rio e pega o Palmeiras no Rio também. Os dois concorrentes diretos ele pega no Rio de Janeiro. Confrontos diretos, né? Os dois confrontos diretos. E o contra o Cruzeiro é daqui a pouco. É o quarto jogo do Flamengo. Não, quarto jogo do Flamengo no Brasileirão agora. Juventude, Vasco, Corinthians e depois o Cruzeiro no Maracanã. Realmente, o Flamengo vai ter esses dois confrontos diretos. E aí, pessoal, gostou do videozão? Mais um react aqui do Idaí Postei React. Aqui a gente tá só pegando vídeos direto ao ponto, sem muita enrolação. Lá nos canais oficiais, você sabe lá que o vídeo é longo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aqui é só alguns minutos do que realmente importa. Se gostar desse tipo de conteúdo, já segue, curte e compartilha, porque é notícia todo dia nesse perfil que é Idaí Postei React. Só trazendo notícia do nosso querido Mengão, o nosso amor, a nossa Seleflá, o nosso Flamadri. Cê tá doido? Bora que bora. Até o próximo.